Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, queridos, pelo dia que o Senhor tem nos dado, né? É motivo de glorificar o Senhor, alegrar na presença dEle, porque até aqui eles têm nos ajudado. Louvado seja o Senhor nesse dia. Eu estou feliz com o Senhor, né? Porque podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, né? Essa tarde, né? Uma tarde da bênção, tarde graciosa, uma tarde, aleluia, onde o Senhor está conosco, e eu creio que está com você, que já vai estar entrando aí conosco. Agradeço a Deus pela vida da minha cunhada, né, Elizabeth, já está conosco. Louvado seja o Senhor pela sua vida, né, sua mãe. Tenho notado aqui para pedir oração, né, por vocês. E eu quero ler um versículo só da palavra de Deus nessa tarde, em Salmo 125, que depois eu vou estar meditando um pouquinho numa outra palavra, numa rápida, né, meditação. Então aqui nessa tarde, Salmo 125, olha só que lindo esse salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Nós estamos felizes porque Deus é aquele que nos faz ser firmes na sua presença. Aleluia. E que aquilo que vem sobre nós não possa nos abalar, mas que nós continuamos firmes na presença do nosso Deus, né? Então é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor mais uma tarde, para estar dando início à nossa tarde, aleluia, gloriosa da bênção. Nós louvamos a Deus porque Deus tem nos ajudado, não é, irmãos? Eu creio que Deus tem te ajudado, embora lutas e dificuldades, provas, muitas vezes, mas o Senhor tem estado conosco, aleluia, né? Louvamos a Deus por isso. E quero dizer que nós, essa tarde da bênção, ela é da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, IEPP, aleluia, né? Nós temos o nosso templo sede ali na rua Joaquim Nabuco 1167, aleluia, e temos mais 4 congregações no decorrer da cidade, né? Ali na Vila Aurélio, Santa Mônica, Castelo Branco, Novo Bom Giovanni. Então nós louvamos a Deus pelo nosso ministério, porque Deus tem nos sustentado, aleluia, até aqui, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, né? Pela vida também da nossa irmã Marcela. Louvado seja o Senhor, querida. Sempre estava participando conosco, aleluia, nas tardes da bênção. E está sendo, e né, sempre também estando conosco online. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe você, sua casa, sua família, né? A sua mãe. Que Deus toma nas tuas mãos, né? Vocês, o seu lar, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Queridos, nós vamos fazer aqui menção de alguns pedidos de oração. Muitas pessoas, né, precisam de oração, eu preciso de oração, meu esposo, nós precisamos de oração, não é verdade? Quem não precisa de oração? Acredito que você está precisando nessa tarde, né? Como eu mencionei, minha cunhada Elizabeth, Marcela, vamos orar por vocês também, queridas, né? Pelos irmãos que estarão entrando, aleluia, pelos que vão assistir nossa live em um outro momento, que Deus possa abençoar, né? Através da palavra, da oração, aleluia, cada família, cada lar, em nome de Jesus, amém? Então, olha, vamos orar pela Isabel, né? Nossa prima ali do Mato Grosso, ela e seus 2 filhos, Edmar e Josimar, pegaram o Covid por essa semana agora. Graças a Deus eles estão se recuperando em casa, né? Deus aprove eles estarem em casa, estão ali de quarentena. Então vamos orar, né? Nossa prima Isabel, que Deus abençoe a ela, seus filhos, sua família. A Jovina, que é a irmã dela, também teve internada, inclusive, né, lá no Mato Grosso, mas já está de alta, está em casa desde essa semana. Glória a Deus, está recuperando também da Covid. Nossa irmã Conceição, glória a Deus também, né? Já está em casa faz mais de semana, está assim, já se recuperando, fazendo as suas fisioterapias. Deus está abençoando a nossa amada irmã com toda a sua família, aleluia, também. Nossa irmã Francisca, nosso irmão Américo, orar pelos nossos irmãos, né? Nossos irmãos são os irmãos já meio-idade, são os pais da nossa irmã Regina. Sempre a nossa irmã Francisca pede oração. Nosso irmão Américo, um probleminha de Alzheimer, mas que Deus possa colocar as mãos sobre ele e dar força à nossa irmã Francisca, né? Que cuida dele, como a nossa irmã Elizabeth também cuida da nossa irmã Naide. Que Deus abençoe também a sua casa, a sua família, irmã, né, Elizabeth. Irmão Bento e sua família, Deus abençoe nosso irmão Bento.
momento. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe essa família, continua assim, recuperando as vistas, né, do nosso irmão Bento. O Roberto, nosso irmão Roberto, o pai da Jéssica, também já teve alta, está em casa, já recuperando também da Covid. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Pela nossa irmã Josefa, ela da Assembleia de Deus, uma mãe da nossa irmã Nete, uma irmã muito amiga, amada, né? Que Deus abençoe nossa irmã Josefa, continue abençoando ela no tratamento que ela tem feito também. Nossa irmã Célia, Celinha, se recuperando da dengue, creio que já está bem melhor. Mandei um áudio para ela ontem, disse que estava bem melhor, graças a Deus. Nossa irmã Marilene tem pedido sempre oração por ela, seu filho Ricardo, por toda a sua família. Vamos orar também pela nossa querida irmã Marilene. E queridos, também por cada departamento, né, do nosso ministério, o departamento de criança, tanto nos cultos à noite e domingo, escola bíblica aos sábados, né, o nosso grupo de louvor, nossos grupos de louvores, nosso departamento de jovens, de adolescentes, né, departamento de escola bíblica dos adultos, enfim, do ID, né, missões, o grupo de missões que tem ido levar uma palavra, tem ido levar a oração, né, nas UPAs, tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor, né, junto com alguns outros irmãos de outros ministérios, eles têm levado, aleluia, uma palavra, um conforto ali nas UPAs, orado ali, e Deus tem sido glorificado. Então nós vamos orar nesse momento, né, e também, tem mais alguns pedidos aqui para libertação, aqui mais por recuperação de enfermidades, a primeira parte que eu li. Aqui embaixo, queridos, eu sempre coloco algumas pessoas que vícios, né? Não importa, vícios de droga, vício de bebida, enfim, libertação para Wilson, Rosana, para Claudenir, Fabiana, né, minha sobrinha lá no Paraná, pelo Serginho, filho da nossa irmã Livina, Fernando, nosso filho, filho da irmã Mariinha, Fabiano, né, e Meire, esposo da Meire, Ricardo, né, é o nosso sobrinho, né, primo no caso, sobrinho, primo do nosso pastor Luiz, meu ali, filho da Sebastiana, lá do Mato Grosso, Mateus e Júnior, filho da nossa irmã Alcina, aleluia. Então vamos orar, né? São pessoas que precisam de libertação. Glória a Deus, né? Nosso irmão Val também já está conosco. Louvado seja o nosso Deus, né? Pela vida do nosso irmão Val. Realmente, né? A Marcela pôs ali, nossa irmã Denise, né? É uma bênção, tá lá junto com os irmãos aí nesse grupo, onde tem levado a palavra ali na Zupa. Tem sido uma bênção. Ela, nossa irmã Cristina, outras irmãs, esses dias eu vi a irmã Cláudia e outros da família ali, né? Da Cláudia, que tem ido levar a palavra de Deus, uma palavra e uma oração ali na Zupa. É importante, queridos, que nós façamos orações, pois há muitos, né, internados, muitos necessitando, aleluia, de uma oração, de uma intervenção de Deus, né? E nós temos a obrigação de fazer esse papel, né, como igreja, orar, amém? Então, nesse momento, nós vamos nos colocar na presença de Deus. Você aí na sua casa, né? Coloque na presença do Senhor. Talvez você está passando hoje por alguma dificuldade, não sei. Deus sabe. Vamos orar, interceder, amém? Pela nossa cidade também, né? Pelos hospitais e pelo nosso Brasil. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma tarde graciosa que o Senhor tem nos dado. Mais uma tarde de bênção, ó Pai, onde nós podemos chegar diante de Ti. Orar, clamar, Senhor, pedir, aleluia, a Tua proteção, a Tua intervenção, ó Pai, sobre cada pedido de oração nessa tarde. Deus, eu tenho colocado vários nomes diante de Ti. A maioria são enfermidades, Senhor, recuperando, outros internados, outros, ó Pai, que estão, ó Deus, nos hospitais. Tu és o Deus poderoso que tem todo o poder no céu e na terra. Venha dar vitória, Pai, a este homem, a esta mulher. Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade nós queremos repreender nessa tarde. Que saia, Senhor, em nome de Jesus, todo vírus contrário à Tua vontade. Seja repreendido, Pai. Em nome de Jesus, destrói, Senhor, todo vírus que quer assolar, Pai, essa terra, a humanidade, Senhor, o Teu povo. Livra, Pai. Guarda, Deus. Cubra
com teu sangue. Os demais, Senhor, pedidos de oração também, Senhor, por libertação. Deus, qualquer seja o vício, que o Senhor venha repreender nessa tarde. Em nome de Jesus, liberta este jovem, este homem, Senhor. Dê discernimento, Pai. Ajuda esta esposa, esse filho, essa filha. Deus, toma nas tuas mãos essa mãe, Senhor, que tem orado, clamado. Deus, tu és o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa cidade, Presidente Prudente, nosso estado de São Paulo, Senhor, nosso Brasil. Toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa saúde, Pai. Ó Deus, tu és o Senhor e conhece, Pai, cada lar, cada família que tem passado por essa dificuldade. Muitas perdas, muitas pessoas internadas, muitos, Senhor, também não tem dado muito crédito a isso. Pai, tem levado de qualquer jeito. Deus tenha misericórdia, incomoda os corações, que haja responsabilidade, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, agindo, Pai, em cada lar, em cada família, guardando e livrando de todo mal. Passa do teu sangue sobre nós, quando nós sairmos para qualquer lugar que vamos, Senhor, se é para, ó Deus, uma farmácia, um mercado, uma cidade, Pai, fazer um afazer nosso, a igreja. Deus, tu és o Senhor que protege, nos guarda, nos livra, Senhor, pois precisamos de saúde para a glória do teu nome. Seja com a tua igreja, com o teu povo, aquele que ora e busca, Senhor, haja a resposta do Senhor para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, os demais departamentos do nosso ministério, cada departamento que tem levado a tua palavra, que tem orado, que tem buscado, tem louvado, tem engrandecido o Senhor. Cada um, Senhor, segundo a necessidade, haja, Pai, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Colocamos diante de Ti, ó Pai, o nosso ministério, a IEPP, Senhor, aqui em Presidente Prudente, que possa ser luz nessa cidade. Ó Deus, levando a Tua palavra, levando o Teu evangelho àquele que precisa. Ajuda-nos, ó Pai, pois até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, mas mais e mais, Senhor, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Continua conosco, Pai, ainda nesta tarde, pela palavra que ainda tem no meu coração, a palavra que há no coração do teu servo, Pastor Luiz. Ministra, Pai, aqueles que estão lá conosco, aqueles que estão agora, aqueles que vão entrar depois, mais tarde, hoje à noite, amanhã, não importa o dia que olhar esta live, mas que o Senhor possa tocar no coração daquele que precisa de uma palavra, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um nessa tarde, segundo a necessidade, abrindo portas também a muitos que estão desempregados. Ajuda, Deus, nesta caminhada. Assim eu oro, papai querido, em nome de Jesus. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Muitos irmãos já conosco, irmão Testa, louvado seja o Senhor. Nossa irmã Conceição, Deus abençoe, amada, né? Daniel Santos, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Irmã Alcina, aleluia, já pedi oração pelos seus filhos, por você, que Deus continue abençoando cada um do seu lar. Irmã Livina, né? Que Deus abençoe, querida. Também tenho já pedido oração para você e sua casa, né? Então, queridos, vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, e Ele tem feito muitas coisas ao nosso favor. E eu quero ainda estar lendo, deixa eu tomar um golinho de água aqui, estar lendo a palavra do Senhor nessa tarde, no capítulo de Jonas, né? Livro de Jonas. Eu quero meditar rapidinho com você, porque eu li o Salmo 125, né? Aonde o Senhor fala conosco de uma maneira grande, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Queridos, aquele que está no Senhor, Ele está firme para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pastor José, Deus abençoe nosso pastor. Em nome de Jesus, né? Sua casa, sua família. Aleluia. Glória a Deus pela sua participação conosco. É uma honra, né? O pastor está conosco também. E todas as terças-feiras, Ele sempre está conosco, né? Aleluia, glorificando a Deus, ouvindo a palavra, orando por nós. Nós precisamos, pastor, aleluia. Como assim também o Senhor precisa, né? De oração. Nós temos orado pelo Senhor e a sua casa, amém? Então, olha, rapidinho para meditar uma palavra breve em Jonas, né? Capítulo 1, o versículo 1 ao
ao 3, nessa tarde, uma palavra maravilhosa, onde Deus, aleluia, nós vemos que Deus fala conosco. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua milícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui, nessa tarde. Jonas, longe da presença do Senhor. Queridos, aqui eu vejo claramente alguém que recebeu uma ordem do Senhor, só que não obedeceu, mas desobedeceu. Minha prima Dalva, né? Deus abençoe, querida. Está conosco, louvado seja o Senhor pela sua vida. Então nós vemos aqui que Jonas, ele não obedeceu a palavra do Senhor. E nós vemos que isso é muito sério, porque quando desobedecemos a Deus, vemos as consequências dessa desobediência. E aqui no livro de Jonas, nós vemos isso, aleluia, né? Porque Jonas desobedeceu o que Deus tinha pedido para ele. Disse para ele: vá para Nínive. E ele foi para Tarsis. Então nós vemos, querido, que Jonas não obedeceu o Senhor. Jonas, pela sua desobediência, eu vejo aqui nessa palavra que outras pessoas também sofreram consequências porque ele desobedeceu a Deus. Porque nós sabemos muito bem, aqui neste livro de Jonas, o que se passa, né? Aqui pela desobediência de Jonas. Nós vemos que ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Pegou essa embarcação, esse navio, e ali nesse navio havia muitas outras pessoas. E diz que quando eles estavam ali em meio ao mar, ali nós vemos que no capítulo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a despedaçar. Olha só a consequência de uma pessoa que desobedece a Deus. Não somente vem sobre ela alguma consequência, mas sim também naqueles que estão com ele, com ela, ao redor, no meio dela, perto dela. E ali nós vemos que aqueles homens que estavam no navio também estavam por perecer pela desobediência de Jonas. A ordem era para ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis, ao contrário. Então ele, aí no meio daquela confusão toda, o pessoal do navio lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E aí ele declarou que ele era um homem que temia a Deus, um hebreu, e que estava desobedecendo a Deus. Não precisava falar mais nada, não é verdade? Quando ele falou isso aqui, eles lançaram ele ao mar. E ali ele foi engolido por um peixe, né? A Bíblia diz, por um peixe. E a palavra diz que o que ele fez? Depois que ele desobedeceu, depois que ele não fez o que Deus pediu, ele foi para um navio. Ali o navio começou a passar por dificuldade, o vento forte, tempestade. Quando lançaram sorte, caiu a Jonas. E aí ele declarou quem ele era. Disse que era um homem hebreu, que temia a Deus. E aí o que fizeram? Lançaram ele fora do barco, lançaram ele ao mar. E a Bíblia diz que ali no capítulo 2 ele estava dentro do ventre do peixe. Aí Jonas reconheceu o erro e começou o quê? A clamar. Olha só o versículo, a capítulo 2 aí, do versículo 1 e 2. Olha assim, diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Queridos, precisava ele estar passando por isso? Não, né? Mas pela desobediência, por não ouvir, por não dar crédito àquilo que Deus tinha falado com ele, ele começou a passar por dificuldade, por coisas difíceis ali naquele mar. Não foi fácil o que ele passou ali, porque diz que ele ficou 3 dias dentro da barriga daquele peixe. Ali Deus tratou com ele. E aí ele teve que clamar.
Ele teve que gritar. Diz que ele gritou lá do abismo, das profundezas. Então nós vemos que a palavra de Deus é muito fácil para nós entendermos, querido. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E nós vemos que muitos têm feito isso, têm desobedecido a palavra do Senhor. E nós vemos que quando ele foi lançado, foi ali engolido pelo peixe, clamou o Senhor. Ele foi lançado depois numa praia, ali na cidade de Nínive, onde era para ele ter vindo de navio. Mas ele desobedeceu e ele veio. De que maneira? Dentro de um ventre de um peixe. Mas ele veio. Ele foi para onde Deus tinha que ter mandado ele, onde Deus mandou ele. E ali diz que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, né? Uma cidade boa, uma cidade onde havia muitas pessoas, mas havia muito pecado. E Deus tinha desagradado daquela cidade e ia consumir ela. E ali, quando ele foi lançado naquela praia, ele demorou 3 dias para andar naquela cidade. E ele começou a falar da palavra de Deus ali. Levou o Senhor para aquela cidade. E ali muitos, na verdade, a cidade toda, até o seu rei, se colocou em cinzas e em jejum e aceitaram a palavra que Jonas levou para aquela cidade. Olha que engraçado, por 3 dias. Não foi muito tempo. Então não era tanto assim que Jonas tinha que fazer. Mas só que na verdade, eu também acho assim. Jonas teve medo porque ele já sabia que naquela cidade muitos outros profetas já tinham levado a palavra do Senhor. E muitos tinham morrido, sofrido. Eu acredito que ele temeu. Mas ele nem sequer questionou, né? Ele foi lá, desceu até Jope, mas pegou um navio ao contrário. Ele não disse, Deus, eu não quero ir. Deus, não deixa que eu vá. Não falou nada, como se ele tivesse obedecido. Ele foi até o porto, tipo, né? Pegou um navio, mas não para Nínive, mas sim para Tarsis, para outro lugar. Então, quer dizer, ele não questionou, mas também não obedeceu. Então, isso não resolve nada para alguém que ouve a palavra de Deus, não diz nada, mas também não obedece. Não questiona, mas não obedece. Não faz a vontade do Senhor. Então nós vemos que aqui, né, Jonas naqueles dias levou a palavra do Senhor. E como nós estamos nesses dias? Será que nos dias atuais nós temos sido como Jonas? Temos tentado fugir da presença de Deus? Negligenciar aquilo que Ele pede para nós, aquilo que Ele põe na nossa mão, aquilo que Ele quer que nós façamos para Ele? Sabe, às vezes a gente pensa assim, Deus não sabe onde eu estou, Deus não me está vendo, Deus não sabe aonde eu ando. Sabe sim. Sabe por quê? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe, Ele está e Ele vê todas as coisas. Porque no Salmo 139 diz assim, olha só, aqui no 139, 1, 2, depois 7 e 10. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras aos meus pensamentos. Ele sabe o que eu penso. Não preciso falar. Uma palavra nem chegou à minha boca, Deus já sabe. Olha a partir do 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Para onde? O 7, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Aonde Jonas estava? Nos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Queridos, Deus está em todo lugar. Ele estava lá onde o Jonas estava. Aqui nessa palavra falou claramente, né? No abismo, profundezas, no alto do céu. Não importa aonde você vai, aonde você está. Deus está te vendo. Deus sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você está passando. Como você está nessa tarde, nesse dia. Ei, querido, não fuja do Senhor, não. Se aproxime mais dele. Ele tem bênção para aquele que se dispõe a estar na sua presença. Porque Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas. Então,
O que nós temos que fazer? Será que Jonas precisava passar por tão grande tribulação se ele tivesse obedecido? Não. Então nós vamos fazer o que com essa lição? Vamos obedecer. Vamos estar mais na presença de Deus, mais na dependência dele, mais ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala conosco, queridos. Nós é que muitas vezes fazemos que não entendemos o que ele fala, como Jonas fez. Ele deu uma de desentendido, né? Desceu a Jope, foi lá, pegou um navio e foi para Tarsis. Ele fez que se desentendeu do que Deus tinha falado. Mas Deus, ele não é aquele que faz de conta. Ele faz. Quando ele disse vai, é para ir. É para ficar, fica. Irmãos, às vezes nós sofremos por desobediência bobas às vezes. Que achamos que, não tem importância isso. Deixa pra lá, Deus falou, mas, deixa quieto, né? Vamos guardar, vamos pôr numa gaveta, vamos deixar pra lá. Não, Deus precisa, aleluia, de pessoas que obedecem. Então, que nós possamos obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, passar provas, mas sim, provas duras, vezes sim, mas com Ele. Jonas ali começou a passar sozinho. No ventre de um peixe, 3 dias. Aí quando ele começou a orar, que ele gritou, clamou lá do abismo, nas profundezas das águas, Deus ouviu. Mas precisava tudo aquilo? Não, né? Não precisava. E eu quero ler um texto lá em Samuel, porque nessa tarde Deus falou também comigo assim, a desobediência gera muitas coisas, querido, porque às vezes é culpa nossa. Porque aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, aqui vai falar do rei Saul. Rei Saul, quando ele foi batalhar contra Meleque, o rei dos Amalequitas, Deus tinha dado uma ordem para Saul: vai, destrói tudo. E aí Saul foi, deixou vivo o rei, não era para deixar. Trouxe o rei e trouxe o melhor do gado, das ovelhas, tudo bonitinho, trouxe lá para Judá, para Jerusalém. E ainda quis fazer sacrifício daqueles boi, daqueles carneiros a Deus. Deus vai receber algo que não é da parte dele? Jamais, queridos. A ordem de Deus foi certa. Não traga nada, destrói tudo, acaba com tudo, porque Meleque perseguia o povo de Deus. E aí o que foi que o profeta Samuel falou com o rei Saul no capítulo 15, 22 de Samuel. É muito, sabe, às vezes a gente sofre, irmãos, porque a gente, como posso dizer, a gente é teimoso, não é verdade? A gente quer teimar com Deus. E não adianta teimar com Deus. Deus é Deus, querido. Nós somos homens, mulheres, carne, fraco. Olha aqui o que Deus falou para Saul, na parte B do versículo, do capítulo 15, 1 Samuel 15, 22, a parte última do versículo já. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Querido, entenda uma coisa, Deus não precisa de sacrifício. Ele já se fez sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Ele nos dá livre-arbítrio, podemos escolher. Jonas escolheu errado. Desobedecer, errado. Então, que nós possamos entender o que Deus quer para nós, entender o que Deus tem para nós, porque nós vamos estar muitas vezes na presença dele, e quando ele fala, a gente faz despercebido, faz que não entendeu, como Jonas. Não, presta atenção. Esteja em alerta à voz do Espírito Santo. Esteja atento àquilo que o Senhor coloca na sua mão para fazer. Você tem capacidade. Deus te dá autoridade. Deus tem te dado sabedoria através do Espírito Santo. Então, se Ele tem te pedido algo, faça. Não negligencie como Jonas fez. Não sofra danos por causa da tua desobediência. Porque não só você sofre, como lá, não foi Jonas só que sofreu. Toda a tripulação do navio estava sofrendo. Quase um naufrágio.
Por causa que Jonas desobedeceu. Eles não tinham que pagar, mas ele estava no navio, estava com eles. Então muitas vezes a nossa casa, a nossa família, aquele que nós amamos sofre por nossa desobediência. Por nós não sermos obedientes à voz do Senhor, atentar à voz do Espírito Santo. Então vamos o quê? Colocar a nossa vida no altar do Senhor, para nós cada dia sermos zelosos pelas coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus com zelo, com amor, com dedicação. Porque Deus tem bênção para nós, tem bênção para aquele que obedece. Porque Deus tem o melhor para mim, para você, para a tua casa. Amém? Esta palavra que o Senhor deu para mim, tinha muito mais coisa talvez, mas para não estender a meditação, seja obediente. Não faça sacrifício, mas obedeça, porque é o melhor que você faz e é o melhor que Deus quer para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, queridos. Deus é tão maravilhoso que Ele fala com a gente de tantas maneiras, né? Aqui tem uma palavra até a mais que Deus falou. Mas o importante é pegarmos o principal. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Sempre, né? Que possamos não pagar tanto preço pelas nossas consequências mesmo de desobediência, de não querer, de deixar para depois, de fazer mais tarde. Vou fazer depois, vou mais tarde, depois eu vou. Irmãos, não, é para já. As coisas de Deus às vezes é já. Aquele dia Deus queria que Jonas fosse para Nínive já. Aquela cidade precisava ser restaurada, precisava ouvir a palavra de Deus através de Jonas. Se Deus mandou, era para ele obedecer e não ser negligente como ele foi. Pagou o preço? Pagou. Depois ele fez? Fez. Para a glória de Deus, aquela cidade toda, ela foi uma cidade abençoada pela pregação do Evangelho, porque Deus tinha pressa. E hoje ele tem pressa também. Se coloque na dependência dele, porque Deus quer te usar para ser bênçãos em outras vidas, para outras famílias, outros amigos talvez seus que estão precisando de uma palavra de Deus. E você tem esta palavra, porque você é um servo, uma serva do Senhor. Ao abrir a tua boca, não é você que fala, não é nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus. Jonas achou que ele ia pela força dele. Não, querido, era Deus que estava indo com ele. Então foi uma bênção. Então seja bênção para outras pessoas através de levar a palavra do Senhor, a mensagem de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que Deus tem me dado. Mais uma tarde, né? Eu aqui junto com meu esposo, aleluia, louvando e adorando esse Deus todo-poderoso. E eu quero já estar passando a palavra para ele, né? Eu acredito que Deus ainda tem mais uma porção da palavra dele para a nossa, aleluia, meditação ainda nessa tarde. Então, você aí, fique na presença do Senhor, glorifique a Deus. Se quiser também, mande, né, estas lives para alguém que você conhece, né? Faz um compartilhamento, manda para que pessoas possam ouvir, ver outras palavras, né? Ver, meditar na palavra do Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que está conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra está com o pastor Luiz. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmão? Depois de uma palavra dessa, dá vontade de orar mais, né? Aleluia. Dá vontade de nos prostrar diante do Senhor e realmente pedir para que o Senhor possa nos ajudar. Meditando nesta manhã, você vê a palavra que Deus trouxe ao coração da Ivone e essa que a gente vai compartilhar rapidamente. Aleluia. Quero lhe falar sobre arrependimento, a base para o conserto, né? Arrependimento, a base para o conserto. Está lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhares e orar e buscar a minha face, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meditando nesse dia na palavra do Senhor, nós refletimos sobre o avivamento que o povo israelita experimentou após a reconstrução de Jerusalém. Esse avivamento não se limitou aos cânticos e às celebrações.
mas gerou contrição, confissão de pecado e arrependimento. Aleluia. É o que está faltando nos nossos dias hoje, meu irmão. Deus usou poderosamente aqui a irmã Ivone para trazer esta palavra, em que Deus não quer sacrifício, mas sim obediência. E nós vemos que o avivamento não se limitou em cânticos e celebrações, mas gerou contrição, confissão de pecado e arrependimento. Deus. Aleluia. O Senhor deseja usar a igreja a fim de promover um grande despertamento espiritual sobre a nação, aonde muitas vezes Deus traz uma mensagem para mim, para Ivone, para você que está nos acompanhando, e muitas vezes nós vamos negligenciando. Ah, não tem problema. Ah, não faz mal. Ah, isso aí depois eu faço. Jeremias disse: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Senhor. Deus, ele nos chamou para fazer a sua obra. Aleluia. E Jesus disse lá em Mateus 6,33, para que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas Ele possa acrescentar naquilo que nós precisamos. Amém. Muitas vezes nós esquecemos da onde Jesus nos tirou, aonde nós estávamos atolados na lama do pecado. Ele nos libertou, fez uma obra maravilhosa, nos transformou, colocou o seu Espírito Santo. Aleluia. E nós continuamos negligenciamos, continuamos desobedecendo a palavra de Deus. E aí vem a consequência do sofrimento. A pessoa sofre, a família toda sofre, todos aqueles que estão em volta daquela pessoa que recebeu a chamada de Deus, que está em desobediência, sofre. Por quê? Porque não se coloca à disposição de Deus. E nessa tarde, Aleluia. Deus, ele nos chama ao arrependimento, que é a base para o conserto. Você quer ter vitória? Você quer ser abençoado? Então se conserta, se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Deus quer libertar, Deus quer transformar. Amém. Deus quer Glória tirar a Deus. essa falta de ânimo, essa falta de vontade, essa falta de compromisso que tem no seu coração, para que você possa andar na presença do Senhor e não esquecer da onde que Ele te trouxe. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina para que nós possamos fazer todas as coisas com Aleluia. amor, com Glória a dedicação, Deus. com zelo, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Amém. Estou aqui com 3 listas. Essas 3 listas são as que eu faço das campanhas em que a gente tem esse compromisso com Deus. Nós começamos a primeira campanha dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro não, deixa eu ver aqui. Dia 8 de janeiro. Nós começamos a primeira campanha. Sexta-feira agora, dia 28 de maio, nós vamos estar terminando a terceira campanha, ou seja, 21 vigília. Aleluia. Na primeira campanha estiveram 37 pessoas comigo. Na segunda campanha estiveram 33 pessoas comigo. E até sexta-feira agora passada, já esteve 30 pessoas comigo nessas campanhas em que nós estamos com Deus há Glória 23 a Deus. anos. Aleluia. Sexta-feira agora, dia 28 de maio de 2001, nós vamos completar 1085 vigílias. O que é isso? É obediência. Amém. Deus, ele não quer sacrifício. Aleluia. Deus, ele quer obediência. E nós vemos aqui que para que haja um avivamento, não é somente cânticos, celebrações, conforme Deus usou a irmã Martinha domingo para trazer uma revelação que Deus trouxe para ela domingo, aonde a igreja ela está fechada nas 4 paredes. Igreja, irmão, ele tem que sair. Igreja é sair, é avançar, é buscar, é fazer o que Deus fez através de Jonas lá na cidade de Nínive, em que ele andou 3 dias naquela cidade pregando e evangelizando, e houve o maior avivamento. Aleluia. Aonde houve a maior conversão de almas naqueles dias, e o nome do Senhor foi glorificado. É isso que Deus ele quer, porque quando há contrição, confissão de pecado e arrependimento, Aleluia. o Senhor deseja usar a igreja é eu.
a igreja é você, a fim de promover um grande despertamento espiritual sobre a nossa nação. Vê o que a nossa nação está passando. Já passaram de 450 mil mortes nos 4 cantos desta nação. E muitas vezes nós negligenciamos a levantar de madrugada, a clamar pelo presidente prudente, a clamar pela nossa nação, porque a palavra de Deus ela nos ensina, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, ela nos ensina para que nós possamos orar pela nossa cidade. Eu não sei como você se encontra, o que se passa com você, porque se nós orar pela nossa cidade, se nós orar pela nossa nação, Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar, e nós seremos abençoados, e o nome do Senhor será glorificado. Todavia, isso somente acontece quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos. Aí Deus, do alto céu, Ele vai ouvir as nossas necessidades e Deus vai agir. Glória a Deus, aleluia. Esses dias, eu estava falando com a Ivone, há 2 semanas, que nós íamos orando para Jesus mandar chuva. Por quê? Lá na onde nós deixamos a tropa, ou seja, os nossos animais, estava seco o pasto. E nós conversamos, vamos orar mais nessas últimas 2 semanas. Verdade. E sexta-feira, quando nós voltamos da vigília, por volta mais ou menos das 5 horas, nós já estávamos orando. E quando foi 5h10, 5h15, houve chuva aqui em Presidente Prudente. Glória a Deus. Choveu bastante, aleluia, no sábado, choveu mais ou menos aqui no domingo. E então isso, irmão, é resposta de oração. Jesus. Deus, quando Ele olha para mim, Deus, quando Ele olha para você, que há contrição, confissão de pecado e arrependimento, Deus, Ele age, Deus, Ele faz, Deus realiza um milagre em favor daqueles que estão na dependência do Seu Espírito Santo. Senhor, aleluia. Por isso, nós precisamos orar mais para que a igreja, ela possa haver arrependimento. A igreja que eu falo são os irmãos, são as famílias. Arrependimento, para que possa haver conversão. Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deus, Ele não age quando há pecado, mas quando há confissão de pecado, quando há libertação, quando há conversão, aleluia, Deus, Ele age, Deus, Ele realiza milagre. Nós vemos aqui em Lucas 3, versículo 8, frutos do arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E é o que nós vamos ver nesses últimos tempos. Por quê? Porque a igreja parou, a igreja está parada, ela não evangeliza mais, ela não ora mais, ela não busca mais a Deus, ela não está se arrependendo dos seus pecados, ela não está confessando dos seus pecados. Para que haja avivamento no nosso meio, precisa haver arrependimento, que é a base para o conserto. Verdade, Deus. Nós vemos aqui em Lucas 15, 7, que a alegria pelo arrependimento. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitais de arrependimento. E é o que nós estamos vivendo nesses dias. 99 justos estão ali na igreja, estão ali celebrando, cantando louvores a Deus, mas não estão obedecendo o que Deus Ele quer da sua igreja, o que Deus pediu para Jonas. Mas quando Jonas obedeceu, que se colocou na brecha, houve muitas conversões, houve um grande avivamento lá em Nínive, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Nós vemos aqui, contristado para o arrependimento, aqui em 2 Coríntios 7, versículo 9: agora,
Me alegro não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Amém. É aí, irmão, que Deus ele age em favor daquele que obedece e daquele que não obedece. Aquele que obedece, ele se alegra, ele sente a presença de Deus. Aleluia. Ele passa por um renovo e acontece o avivamento. Mas aquele que não se obedece, ele é contristado, ele passa pela prova, ele passa por um momento de dificuldade, ele passa por um momento difícil, e não só ele, a sua família e todos aqueles que estão em volta dele. Por quê? Porque não está em obediência. Porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos, glória a Deus, o que nós passamos nesses dias. Foi praticamente uns 2 meses sem chuva, seco. Quantas pessoas enfermas, passando mal. A necessidade de nós orar mais, de nós clamar, de nós buscar mais a Deus. amém, verdade. Nós vemos que o arrependimento, muitas vezes tarde, muitas vezes a pessoa se arrepende, demora para se arrepender, um arrependimento tarde. Mas aqui em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Então nós vemos, irmão, que tudo isso que está acontecendo, não somente na nossa nação, mas em todas as nações, Deus está corrigindo os seus filhos. Deus está tratando com a sua igreja. E muitos têm sido contristados, muitos têm sofrido, muitos têm padecido. Por quê? Porque não têm obedecido à palavra do Senhor. Verdade, Deus. Então nós vemos aqui que o arrependimento, a base para o conserto. Aleluia. Arrependimento para todos. Aqui em Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém, É isso que Deus ele quer da sua igreja. Aleluia. É isso que Deus ele está cobrando da humanidade: arrependimento. Que se arrependa, que se converta, que volte para Deus, que depende de Deus, que anda na presença de Deus, Sim. para que Deus possa o ajudar, para que Deus possa o fortalecer, para que Deus possa conceder vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, nós vemos aí tantas pessoas, tantas famílias sofrendo. Por quê? Hoje eu estive conversando com a Ivone, hoje cedo, na hora do café, porque muitos desistem fácil. Muitos estão desistindo fácil das suas bênçãos. Muitos estão desistindo fácil das promessas em que Deus tem para a sua vida. Por isso, irmão, roguemos ao Senhor, aleluia, que nos avive no poder do Espírito Santo e que os resultados desse avivamento possam ser claramente observados em vidas santas, transformadas e dedicadas ao serviço do reino de Deus. Somente um avivamento nos levará a cumprir integral e poderosamente as demandas da grande comissão que nos confiou o Senhor. Está lá em Mateus 28, 19, versículo 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. É isso, meu irmão. É verdade. Eu sempre digo que o Evangelho é tão simples. O homem que complica. Por quê?
porque Ele quer fazer pela sua vontade. Ele quer fazer pela sua capacidade. E não é assim, meu irmão. Não é assim. Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele não quer sacrifício. Que nós possamos nos arrepender e saber que através do arrependimento, que é a base do conserto, para que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória Deus abençoe. a Deus. Shalom Adonai. Amém. Queridos, que possamos não apanhar muito, né? Que possamos obedecer, para que nós possamos, né, fazer enquanto, né, as coisas estão indo bem. Porque depois, quando está meio difícil, é muito mais difícil. Jonas esperou ele apanhar um pouco para depois decidir ir. E não é assim. Nós vemos que a palavra de Deus ela é muito simples, como meu esposo disse. Como eu li no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como os montes Sião. Eles não se abalam, mas eles estão firmes para sempre. Então, as coisas têm acontecido, mas não se abala não. Fique na presença do Senhor, dependa do Senhor e se dispõe, aleluia, na mão do Senhor. Porque todo mundo tem talento, nós temos talento. Deus deu talento para cada um de um jeito. Ah, mas eu não sei falar direito. Ora. Ah, eu não sei orar. Vai, então, e leva a palavra. Medita na Bíblia, lê uma palavra para alguém que não sabe ler, alguém que tem pouco leitura. Querido, tem tanta maneira de nós trabalharmos para Jesus. Basta nós nos dispor, nos colocarmos na sua vontade. E Ele vai usar da maneira certa, da maneira que é para ser, né, no lugar certo. Então, que nós possamos, como o pastor disse, né, não sofrer a consequência, mas nos dispor primeiro. Não, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu não sei muito, eu não tenho jeito muito, mas eu vou, eu faço, estou aqui. Me ajuda. E é dessa maneira, e o Espírito Santo vai ajudar, vai nos ajudar, porque é Ele que nos ajuda. Que de nós mesmos nada nós temos, nada nós podemos. Mas através da palavra que Jesus tem nos dado, né, o pouco conhecimento talvez que a gente tem da palavra, o Espírito Santo vai lembrando, vai agindo, aleluia, e é Ele que convence, né? Então que nós possamos apenas nos colocar na potente mão do Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E Deus vai agir em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Nós vamos estar fazendo mais uma oração aqui no final. Quero agradecer outros irmãos que entraram depois, né? Nosso irmão Tessa, nossa irmã Denise, Edilásia, né? Nossa irmã Gabriela, nossa irmã Patrícia, outros irmãos que talvez na hora aqui a gente não vê na live, mas muitos irmãos têm entrado depois. Que Deus abençoe a cada um de vocês, querido, que tem estado conosco, tem honrado com a sua presença. É muito importante, porque nós sabemos que nós sozinhos não podemos nada, mas juntos, unidos, aleluia, nós temos mais força. Então, ore por nós, e nós oramos por você, pela sua casa, né? E nesse momento nós vamos fazer mais um momento de oração, e continue orando por nós, pois precisamos, aleluia, da cobertura de cada irmão, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que já foi falada conosco nessa tarde, pelo teu agir, pela tua presença, Senhor, em nosso meio. E eu creio, Deus, que o Senhor esteve também no lar, na casa de cada um dos irmãos que estiveram conosco. Vai estar na casa de cada irmão que vão estar conosco, que vai entrar nessa live, Senhor, e ouvir a tua palavra. Que o Senhor vai falando, Senhor, de encontro a cada um, Senhor, cada necessidade, pois o Senhor é o único que conhece, Pai, todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, que todo mal, que tudo aquilo que não provém de ti seja repreendido agora em nome de Jesus. Dá saúde ao meu irmão, à minha irmã. Ajuda nessa caminhada, soluciona esse problema, ajuda, Pai. Abre portas, entra com providência nessa casa, Senhor, para a glória do teu nome. Que toda solução, Senhor, seja feita, Pai, conforme o desejo do Senhor para esta família, para que o teu nome seja exaltado. Continua a abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor, que clama. Assim nós oramos, Pai, agradecidos a ti nessa tarde. Por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, querido, minha querida, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.